Olá, tudo bem? Sou o professor Dr. Carlos Lopatiuk, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e aqui estamos no curso de Bacharelado em Administração Pública, tratando da disciplina Direito Administrativo. Estamos iniciando o módulo 2 e será um módulo bastante curto. Antes de iniciarmos o módulo, lembro aos senhores que nós estamos dentro da disciplina Direito Administrativo com a carga horária de 68 horas. Esse material todo está dentro do livro didático, em especial da unidade 2 e unidade 3 do próprio livro didático. Recomendo a todos a leitura deste material e do material auxiliar, assim como obrigatório e complementar, para que possam desenvolver muito bem as suas atividades. Dentro do direito administrativo, passamos à segunda aula. A segunda aula trata dos atos e fatos jurídicos. O que será um ato? O que será fato? Quais são os seus efeitos? Quais são as suas necessidades? Quais são as suas obrigações? Para que o direito administrativo possa existir, nós verificamos que ele deve seguir alguns princípios, implícitos e explícitos. Dentro deles, um dos principais é o princípio da legalidade. Limpe! Não esqueçam do limpe. A mamãe já falava e nós aqui repetimos. Limpe! Dentro do limpe, o princípio da legalidade nos impõe algumas obrigações para que o poder público possa agir, assim como seus agentes. Os atos e fatos jurídicos, nós vamos ver que eles são fundamentais para que o direito administrativo possa existir. Aliás, eles dão características à sua própria existência. O que são atos e fatos jurídicos? De maneira sintética, nós vamos ver que nós temos todas as definições no livro. Levaria muito tempo para trazer todas aqui. Então, trazemos apenas do Medawar. É uma das citações que nós temos no livro. E ele diz, um dos modos de expressão das decisões tomadas, guardem esta palavra, expressão, atos e fatos, forma do direito administrativo e do Estado se expressar. A administração pública, então, essa expressão das decisões por órgãos, autoridades da administração pública que produz efeitos jurídicos, em especial no sentido de reconhecer, modificar, extinguir direitos ou impor restrições ou obrigações. Caros alunos, caros acadêmicos, volto a repetir este conceito. Alguns itens vão nortear todo o nosso estudo de atos e fatos administrativos e jurídicos. Notem, eles são obrigatórios para todos, não é um ou outro, todos os órgãos e autoridades da administração pública. Perfeito. Órgão e autoridades. Prefeito, governador, reitor, presidente, município, estado, Distrito Federal e nação ou união, né? Observe, para que eles existam, para que eles tenham eficácia, o Estado precisa reconhecer, modificar, extinguir direitos ou impor restrições ou obrigações. Eu tenho um cliente que está preso. Será que eu, como advogado, posso dizer que eu posso libertá-lo ou posso colocá-lo na cadeia a hora que queira? Não. Existem regras, existem normas, existe o Poder Judiciário que toma essas decisões e está ali criado para isso. No entanto, o Poder Judiciário, para que ele possa reconhecer, modificar e extinguir direitos e obrigações, ele tem obrigatoriamente que seguir os atos e fatos jurídicos. Neste caso, um dos principais elementos do ato administrativo, ou seja, para que as decisões tenham a sua eficácia, eles estão impostos pelo artigo 2º da Lei 4717 de 1965. Dentro de uma lei chamada Lei da Ação Popular, se trabalhou ou tipificou do que seria o ato administrativo. Para que ele possa existir obrigatoriamente, ele tem que seguir alguns elementos. Para que ele possa existir, ele tem que ter algumas formalidades. E quais são elas? Nós vamos simplificar de maneira bastante rápida aqui. Primeiro, para que o ato possa existir, ele tem que ter um agente competente. Ele tem que ter um objeto. E ele tem que ter forma. As 3 primeiras iniciais são muito importantes. As outras também. No entanto, se uma dessas 3 não existir, não existe o ato ou o fato jurídico. Primeiramente, agente competente. Em sede de direito público, as funções legalmente atribuídas a cada órgão ou autoridade recebem o nome de competência. O que é competência? É o limite do fazer. É aquilo que a pessoa pode fazer. Será que o reitor da universidade pode mandar limpar as praças públicas? Não, até pode, mas dentro da sua competência, não é competência nossa cuidar de praças públicas. No entanto, se essa mesma praça fosse dentro do ambiente ou da área universitária,
passa a ser a sua obrigação, por isso ele é o gestor do negócio público. Entendido? Competência, precisamos de um agente competente. Eu preciso de uma pessoa ser nomeada. Vejam um maior exemplo. Eu. Para que eu possa estar aqui, eu preciso ter uma nomeação, preciso ser professor. Objeto. É considerado conteúdo ou sinônimo de ato administrativo. O objeto é o que vai se fazer. O que nós pretendemos fazer. Formas. Atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente existir. Nós vamos ver, por exemplo, como é que eu nomeio um servidor. Através de uma portaria, através de uma resolução, eu tenho que ter uma formalidade para que ele possa existir. Motivo. Não basta apenas a vontade do prefeito, do legislador, do reitor ou minha, para que nós possamos fazer ou praticar um ato administrativo em nome do Estado. Eu tenho obrigatoriamente que ter um motivo. E esse motivo, ele normalmente está tipificado em lei. Obviamente, nós temos motivos que são tratados como poder discricionário da administração. A administração pode decidir. A administração pode querer ou não querer fazer. Mas, dentro dos limites da lei, o poder discricionário só se submete à lei. O que vem depois dele, ele tem que atender ao interesse público. Notem vocês que a ausência de motivo, o falso motivo, um motivo que não é verdadeiro ou que não é legítimo, anulam o ato administrativo. Exemplo claro, eu nomeio um servidor onde nós verificamos que esse servidor não passou no concurso. Artigo 37 e 39 obriga que para ascender ao cargo público necessita de concurso. A qualquer momento o ato é nulo. Ah, mas o reitor fez, o governador fez. É nulo. Por quê? Porque não há um motivo. Finalidade. É o resultado que a administração quer alcançar com a prática do ato. Então vejam vocês. Os fins do Estado se sobrepõem ao fim do interesse particular. Então a finalidade é muito importante. Revisão bastante simples e bem objetiva. Os elementos que compõem o ato administrativo, nós precisamos do agente competente. Ou seja, aquela pessoa que tem a competência para agir, para decidir e para fazer. Nós precisamos de objeto, considerado sinônimo de conteúdo do ato administrativo. Objeto é o que quer se fazer, aquilo que nós pretendemos. A forma é a formalidade. Lembremos nós que muitas vezes o ato ou a formalidade não precisa de forma expressa em lei. Ele pode ser feito com o próprio poder discricionário da administração. Relembrando, AOF. AO pode ser AFO. Agente, forma e objeto. AFO. Agente, forma e objeto. Cada um pode lembrar da forma que quiser, né? AFO, fim. AFO, fim. Ou AFO-MOF. AFO-fim, AFO-MOF. Como que? MOF é um motivo, ou seja, o agente não pode fazer pela sua própria vontade, ele tem que ter uma finalidade. Lembrem que o falso motivo ou a ausência de motivos invalida o ato. E a finalidade, princípio da supremacia do interesse público. Só é válido aquele ato que atenda o interesse da coletividade. Atributos do ato. Para que ele possa existir. Às vezes eu pretendo ter uma namorada, ou você pretende um namorado, a primeira coisa que você tem é os atributos. Se você quer uma pessoa alta, magra, baixa, gorda, né? Cada um tem as suas escolhas. Aqui não é diferente. Aqui não é diferente. Os atributos do ato administrativo, eles trazem a presunção de legitimidade. Eles trazem a imperatividade e a autoexecutariedade. Esses três elementos é que fazem com que o ato tenha a sua forma ou seu chamado atributo. Primeiro deles, presunção da legitimidade. É característica decorrente da soberania do Estado. Então veja bem, se o policial está prendendo uma pessoa, presume-se que ele está, em nome do Estado, exercendo uma atividade que é interesse da coletividade. Ele precisa, para prender a pessoa, chegar e mostrar um documento para invadir ou para entrar em uma residência, sim. Mas no dia a dia, alguma pessoa está cometendo um ato ilícito? Não, ele tem o dever de agir. Não é uma possibilidade, ele tem uma obrigação. Se ele se omitir e não tomar a sua providência, ele pode ser responsabilizado. Por quê? Ele age porque nós partimos da presunção que o policial ele tem o direito de agir. Presunção da legitimidade. Segundo, imperatividade ou coercitividade. Faz com que certos atos administrativos tenham vigência obrigatória.
Vejam os senhores, a lei. A lei, a partir de publicado, todos têm que seguir. Mas mudou o Código de Trânsito e eu não li, eu não vi a publicação. O problema é seu. Por quê? Porque ela é até imperativa. Ela serve para todos e atende ao interesse público. Guardem muito esse princípio. Supremacia do interesse público. Autoexecutoriedade. A partir do momento que nós publicamos uma lei, algumas delas dizem o seguinte: existem alguns atos acessórios para que ela possa existir. No momento oportuno nós vamos falar inclusive da vigência da lei. Mas de maneira geral, os atos administrativos são autoexecutáveis ou têm autoexecutoriedade. Significa que a administração pública não precisa recorrer ao poder judiciário para executar as suas decisões. Vejam vocês, a cada vez que eu fosse prender uma pessoa, eu tivesse que ir ao judiciário. Não, ela cometeu irregularidade, eu vou prender. A cada vez que o reitor fosse contratar uma pessoa, eu tivesse que ir ao judiciário. Inviabilizaria a atividade. A cada vez que o prefeito quisesse mandar limpar uma praça, fosse ao judiciário. Não há necessidade. Ela tem a autoexecutoriedade. Caminhando-se aos atos finais, nós vamos ver que, prometi que seria rápido, né? A formalização dos atos administrativos. Para que eles possam existir, nós temos algumas formas. Não posso simplesmente trabalhar. A falta de formalidade é uma exceção. Em regra, o ato administrativo, para que ele possa existir, tem que ter forma e tem que ter formalidades. Então, a formalização do ato administrativo, nós temos vários exemplos. Eu trouxe aqui apenas alguns que está no livro didático. Certidão, decreto, regimento e resolução. A certidão é a mais usual. Ela reproduz fielmente os atos e fatos da administração, registrado em processos, arquivos ou demais documentos públicos. Saibam vocês também que todo cidadão tem o direito a informações em forma de certidão dos órgãos públicos. Isso previsto no artigo 5º da Constituição. Mas muitas pessoas não seguem esses caminhos. Quem não segue está errado, porque não está seguindo os atos e fatos administrativos e jurídicos. Decreto é uma formalização específica, um ato específico do Poder Executivo, e esse decreto ele gera efeitos, muitos deles efeitos de lei. Regimento é destinado a disciplinar o funcionamento de um órgão colegiado. Por exemplo, Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem um regimento para que ele possa exercer suas atividades. Câmara de Vereadores tem um regimento interno que regulamenta a forma de agir. Notem que o regimento interno, ele traz o próprio nome já diz, regimento. Quando ele traz uma especificação daquele órgão, daquela atividade. Eu não vou fazer um regimento da Câmara Municipal que vale para o Tribunal de Contas, cada um dentro da sua atividade, né? Mas o regimento é uma formalização e um tipo de um ato administrativo, assim como a resolução, que ela tem um caráter normativo atribuído a autoridades de alto escalão com o objetivo de fixar normas sobre matéria e competência do órgão. Eu sou o professor, eu resolvo na minha sala fazer uma resolução para que os alunos não entrem assim, não façam assado. Não posso. A resolução é um ato típico de uma autoridade de alto escalão. Tem as suas formalidades, né? Em resumo, nós temos vários atos, no entanto, os mais usuais, os mais tradicionais usados pela administração pública é a certidão, decreto, regimento e resolução. Intervenção na propriedade privada é o próximo tópico do nosso livro de disciplinas, nosso livro didático. O Estado pode intervir na propriedade privada? O Estado pode entrar dentro de minha casa? O Estado pode retirar um filho dentro do seio do meu lar? Em alguns casos, sim. Em regra, não. Então, nós temos a forma de agir através dos atos e fatos administrativos. No entanto, a intervenção na propriedade privada é permitida pela Constituição, porém limitada. Não pode o Estado ou o policial, porque ele não gosta de mim ou de uma terceira pessoa, entrar na minha residência, me agredir? Não, tudo tem os seus limites. Então, dentro da nossa próxima tópico, nós vamos falar sobre a intervenção na propriedade privada. A propriedade é um direito individual do cidadão da Constituição, talvez um dos maiores direitos, dos direitos mais reconhecidos pela Constituição cidadã. Porém, conforme a Constituição, deve cumprir a função social. Saibam os senhores que se o senhor tiver um terreno ou uma atividade, uma propriedade que não cumpra a função social, o Estado, além de intervir, pode trazer para si, por exemplo, com o Instituto da Desapropriação. É uma das formas que nós temos de trazer. Segundo de Pietro, no ordenamento jurídico brasileiro encontram-se restrições à intervenção do Estado, aquilo que eu falava.
Não pode o Estado agir a seu bel prazer, tem que ter uma formalização. E como a propriedade é o principal direito, não poderia ser diferente. Tem que ter normas e regulamentos para que possa interferir na minha propriedade. As limitações administrativas normalmente são de caráter geral e previstas em lei, com fundamento no poder de polícia do Estado, gerando para os proprietários obrigações com o fim, observem, condicionar o exercício do direito de propriedade ao bem-estar social. Que nós temos como exemplo hoje o IPTU progressivo. A pessoa que não limpa o seu terreno, o IPTU acaba sendo tão oneroso que às vezes ela faz com que a pessoa perca a sua própria propriedade. Para que possa existir e para que o Estado possa intervir, nós temos várias formas. Vou trazer apenas algumas aqui que está no nosso livro didático. Primeiro, requisição. Afeta temporariamente a propriedade. No entanto, é comum, por exemplo, para você fazer um direito de passagem, servisão ou uso para uma obra pública. No entanto, essa requisição é um requisito temporariamente, não é um ato eterno. A servidão administrativa é um direito real de natureza pública que impõe ao proprietário a obrigação de suportar um ônus sobre o imóvel em benefício do poder público. Por exemplo, o Estado, eu tenho uma estrada, eu tenho uma região onde ela chega numa propriedade e não vai para frente. O Estado pode requisitar parte daquela propriedade para que possa ligar uma comunidade a outra. Mas essa servidão é uma servidão administrativa. Ela impõe um ônus parcial sobre o imóvel, mas a pessoa não perde o seu imóvel. Desapropriação. Talvez um dos principais institutos e dos mais perversos ou benéficos. A desapropriação é um procedimento administrativo no qual a administração, mediante prévia declaração, como ela é muito forte, ela retira a propriedade de alguém, ela tem uma formalidade muito grande. Ela retira, mediante prévia declaração da necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, ela impõe ao proprietário a perda de um bem. Note, também não é uma mera perda, né? Diferente, por exemplo, de quando um bem é apreendido com droga, onde você tem o perdimento do bem. Você perde aquele bem. Meu carro foi apreendido com droga, eu perco o carro. Aqui a desapropriação, ela tem algumas regras, inclusive indeniza o patrimônio do proprietário. A indenização em seu patrimônio. Vejam, rapidamente, uma rápida revisão. O ato administrativo, para que ele possa existir, ele tem que ter presunção da legitimidade, atributos, presunção da legitimidade. Ele tem que ter imperatividade e autoexecutariedade. Qual seria mais importante desses três elementos para que o ato possa existir? Os três. Se um dos três não estiver presente, provavelmente o ato está viciado, né? Mas a presunção de legitimidade, ela é de conhecimento geral. Formalização dos atos administrativos. Para formalizar o ato administrativo, nós temos vários instrumentos e técnicas. 4 se destacam: certidão, decreto, regimento e resolução, conforme nós tratamos anteriormente. Intervenção na propriedade, casos extremos. É possível, talvez as pessoas comuns não saibam, os senhores, como formando em administração pública, têm obrigação, em princípio, no direito administrativo, de saber que a propriedade é um direito individual. Porém, o artigo 5º, 23, diz que devem cumprir a função social. Aquelas propriedades que não cumprem a função social estão passíveis, inclusive, de trabalhar ou de serem retiradas da sua propriedade, inclusive com a desapropriação, que é um ato extremo. Para Di Pietro, nós vamos ver que no ordenamento jurídico, o Estado sofre algumas restrições, ele não pode agir também de maneira a seu bel prazer. Por isso, nós temos as limitações administrativas e ocupação temporária. São formas que o Estado intervém na propriedade privada, no entanto, ela também tem algumas características que devem ser observadas. Trazemos aqui a questão do tombamento e requisição. O tombamento, só para relembrar aqui, ele estabelece que é um dos institutos que tem por objetivo a tutela do patrimônio artístico nacional. Nós temos um grande exemplo, é o caso da patrimônio histórico, né? Prédios com patrimônio histórico, nós temos uma lei local que trata e regulamenta como devem ser tratados. Servidão e o destaque especial, a desapropriação. A desapropriação, só relembrando de todas elas, é o mais que eu entendo que seja importante, é um procedimento administrativo no qual a administração, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade ou interesse, impõe ao proprietário a perda de um bem. Ressalve-se,
perda de um bem com a indenização do patrimônio. Vamos sintetizar a nossa aula em 1 minuto. Os atos e fatos administrativos, para que possam existir, eles têm que seguir os atributos, os requisitos legais e, principalmente, eles têm que ter executoriedade. Eles têm que atender o princípio do interesse público. A propriedade é muito importante. Ela é um bem reconhecido na Constituição, artigo 5º, 23. No entanto, ela pode sofrer intervenção do poder público. Quando? Quando estiver não cumprindo a função social. Qual talvez o principal instituto aonde nós temos a perda do bem ou a desapropriação? Na desapropriação não podemos lembrar que antes da desapropriação nós precisamos declarar de utilidade pública e mais ainda a indenização do bem ao patrimônio. Em síntese, o ato e o fato administrativo para existir é como se fosse a nossa vida. Tem que seguir algumas regras, alguns objetivos e principalmente a finalidade maior, que é o interesse público. Encerrando essas atividades, desejo bons estudos. Relembro que devem ler o material obrigatório, o livro didático e principalmente o material complementar. Bons estudos a todos.